Mas fala um pouquinho pra gente dessa trajetória, que é curta, mas é brilhante, de 2019, né, pra cá. Fala um pouquinho da sua passagem na Rádio Globo, essa curta carreira, mas muito brilhante, Lud. Gente, então, tô nervosa um pouco, mas eu entrei aqui em 2016, né, no primeiro semestre, e desde sempre já queria trabalhar com esporte, já queria trabalhar com jornalismo esportivo. Esse sempre foi meu sonho. E aí, desde quando eu estava aqui envolvida nas coisas da faculdade, seja nos trabalhos, nos programas ou nos temas que a gente precisa escolher para fazer, eu sempre acabava indo para esse lado do futebol. Então, e gostava muito de rádio. Isso era uma coisa que eu tinha muito comigo. Eu gostava muito de rádio. O rádio me formou muito como jornalista, assim. Eu costumo falar muito do meu pai na minha trajetória, porque ele é a pessoa que mais me iluminou nessa breve carreira. Mas eu escutava muito rádio com ele, principalmente indo pra escola. Então, eu era menina, criança, e a gente escutava a rádio todos os dias. Então, no carro do meu pai não tocava música, tocava rádio. Então, eu era criança, eu lembro de ouvir com meu pai, tipo, o Ministério Público Federal. E eu perguntava pro meu pai, mas o que é o Ministério Público Federal? Porque a gente ouvia no rádio. Sim. Sem contar as transmissões esportivas no radinho de pilha do meu vô Odilon. E aí, então eu já sabia meio que eu queria trabalhar com aquilo, assim. Eu já tinha muito aquilo claro. Então, nunca tive muita dúvida, assim, na hora de escolher. Então, ser jornalista sempre foi o que eu quis. E aí, vivendo aqui, vindo nas aulas da Pachu. E aí, chega no final do quarto semestre que a gente precisa pensar no estágio, começa a pensar, como é que fala? No mercado de trabalho mesmo, né? Porque vai mudar o turno, e aí tem um povo da sala que já começa a trabalhar, e aí você fala, pra onde que eu vou, né? E aí, todo mundo sabia que eu gostava muito de rádio, eu fazia o Universidade no Ar aqui com o Afonso, era parceria com a CBN, e aí abriu o processo seletivo da Globo, né? E eram diferentes, assim. Eu lembro que Jornal O Globo era só pro Rio, e aí tinha o estagiário normal, TV Globo, G1 e etc. E tinha o do SGR, que era um outro, né? E eu vi, assim, no vagas.com, né? E era uma coisa, foi muito assim, eu vi no Vagas. E aí eu falei, vou me inscrever, mas vou me inscrever pro da rádio, que era o salário menor. E tinha a opção de entrar às 5 da manhã, que os outros não tinham. Você foi aberta à realidade do rádio. E aí eu falei, não, vou fazer o de rádio. E só tinha me inscrito para aquele e um outro da Fleury que tava lá. E aí eram várias fases, né? E aí fui pra primeira, passei na segunda, chegou a prova de inglês. A prova de inglês eu lembro que eu achei dificílima. Eu falei, cara, acho que eu bombei na prova de inglês. Não sei. E aí passei na prova de inglês, eu falei, bom, depois que eu passei nessa prova de inglês, pode vir. E aí acabei passando no processo seletivo, e uma coisa que me marcou muito, que eu acho que é essa minha ligação para sempre com rádio, que conta um pouco dessa história do meu pai e tal, que na última fase, quando eu fui fazer a entrevista já nos estúdios, porque eu fiz uma redação nos estúdios da TV Globo e depois fiz uma entrevista lá na Rua das Palmeiras, dentro dos estúdios. E aí eles perguntaram, a última pergunta, eram 2 gestores e eu, numa cadeira. E a última pergunta era, por que essa geração tão nova, vocês mais novas, querem trabalhar no rádio, que é um veículo considerado antigo? Né? Que é uma coisa mais antiga para essas novas gerações que estão no TikTok, que estão, enfim, nas mídias sociais. E aí eu pensei, vou falar do radinho de pilha do meu vô, mas não é legal, mas todo mundo, meio que os vovôs da nossa geração ouviam radinho de pilha, então não é nada tão novidade. E aí eu lembrei de um episódio, assim, da morte do Chorão. Que é uma coisa que me marcou muito, 2013. Eu acho que ele morreu de madrugada e as notícias começaram a chegar logo às 6 da manhã, mais ou menos, né? E aí, meu pai, mais uma vez, foi buscar eu e minha irmã pra ir pra escola, com o rádio ligado no carro. E se a gente parar pra pensar, 2013 não tinha o push da CNN no celular, quando alguém morre, sei lá, né? Não tinha. E aí eu geralmente ficava a TV ligada, mas o Bom Dia São Paulo, sei lá, não tinha dado nada ainda. E eu entrei no rádio, meu pai, eu e minha irmã falando e tal, e meu pai... E aumentou o rádio, era uma entrada de uma repórter dizendo que o cantor Alexandre Magno tinha falecido num prédio em Pinheiros, não sei o quê. E eu lembro que aquilo me
chocou, assim, porque um pouco da minha geração também foi vou te levar. Sim. Yeah. E aí aquilo me chocou muito, assim. E eu cheguei na escola, era um dia normal, era, sei lá, uma quarta-feira normal. E eu cheguei na escola, só eu sabia que o Chorão tinha morrido. Ninguém mais da minha sala sabia que o Chorão tinha morrido. Por quê? Porque não tinha celular. Ninguém viu TV porque estava se arrumando para ir para a escola. No jornal impresso ia sair só no outro dia. Era 6 e pouco da manhã, provavelmente uma equipe de TV até chegar, montar, colocar a luz, demorou. E a repórter já estava lá na frente do prédio, no telefone, falando. E aí eu contei pra todo mundo na sala, lógico, eu já tinha alma de jornalista um pouco. Cheguei dando breaking news, gente, o Chorão morreu. E não teve a primeira aula, porque todo mundo ficou muito chocado. Eu lembro que eu tinha um professor, o Israel, que ele falou, Ludi, você acabou com a minha aula. Tá todo mundo mal que o Chorão morreu. E aí eu contei essa história. Eu falei, porque no rádio tudo chega primeiro. Sim. Porque no rádio... Cara, ela tava ali com o telefone. Eu tenho essa entrada dela muito clara. A velocidade implacável do rádio. É isso. E aí eu falei, porque tudo chega primeiro. Rádio é a maneira mais pura da comunicação. Você fala, o outro ouve. Acabou. É aquilo. Né? Então... E eu falei, isso me marca muito. Porque no rádio, tudo chega primeiro. No rádio é informação, informação, informação. Você não tem imagem pra cobrir. Você não tem... Tá acontecendo alguma coisa, vira a câmera pro outro lado. Não tem... Tá acontecendo alguma coisa, joga um ilustra. Isso aconteceu comigo agora, na final da Libertadores. Veio um monte de torcedor pra cima de mim. Não tinha como ficar aquela imagem com um monte de gente atrás de mim. Roda um ilustra enquanto eu tô afastando a torcida aqui. No rádio não tem. Ou você sabe ou você sabe. Sim. Então, eu contei essa história e aí eu fui contratada. Mas o rádio é muito disso, porque hoje, para você acessar no celular a internet, você precisa ter bateria no seu celular. Exato. Televisão, você precisa estar perto de um aparelho celular que tenha, né, essa possibilidade, ou de um aparelho, mas no rádio não. O rádio você pode pegar um radinho de pilha, você não precisa de internet. Sim. Basta você ter um radinho de pilha lá que ainda vende e você tem que ainda aí... vende, que ainda funciona. Ainda que ainda quebra um galhão. Tem o meu lá pequenininho lá que eu não... Isso aí eu ganhei de Oswaldo Pascoal em 2013, quando eu cheguei na Globo, e eu jamais me desfaço dele, ele tá lá. Pode cair internet, a N eu não vim aqui arrumar eletricidade, mas o radinho tá lá. Tá lá. O radinho tá lá. E aí foi isso. Aí eu entrei como estagiária na Rádio Globo. Você vai rodando, né? Faz um pouco de CBN também. Eu fiquei um pouco no estúdio CBN e tal, mas acabei ficando mais na Rádio Globo. E aí era estagiária que entrava às 5 da manhã. E até hoje, se eu lembro dessa época, eu não sei como, né? Ia fazendo faculdade e tudo. Entrava às 5 da manhã, fazia o programa com a Mariana Godoy. Que chamava Café das 6, era um jornal local aqui de São Paulo, e no Rio tinha outro, então era cidades, notícias da prefeitura, notícias do governo do estado de São Paulo, uma coisa mais assim, com muita participação dos ouvintes. Então eu era meio aquela que fazia, eu chegava, então lia, por exemplo, o Diário do Município para ver se saía alguma coisa, o G1 São Paulo para ver se tinha alguma coisa diferente e tal, mas a gente ficava mais ali nessa coisa mais local, assim, né? E aí dava trânsito, dava metrô paralisado, né? E mais ou menos isso. E aí tinha o PVC fazia uma entrada nesse programa. Ele entrava 7h25 na Globo, 7h40 na CBN. E aí, como eu comecei a ficar muito próxima da Mariana, e aí falei que eu queria trabalhar com esporte, que era meu sonho de trabalhar com esporte e tal. E aí acabei falando pra Mariana que eu tinha esse sonho, e ela falou assim, então a partir de agora quem vai fazer o Prancheta do PVC é você. Que legal. A primeira vez foi, meu Deus. E ele começou a falar com você a todo momento, que aquele Palmeiras de 78. Exato. E aí comecei a fazer o quadro com o PVC, e aí já deixava a pauta pronta, porque eu já deixava pro Jornal da CBN também. O PVC não dorme, então ele mandava mensagem 4h15 da manhã, falando, amanhã a gente vai falar de Santos e Cuiabá e não sei o quê. e era muito legal. E aí depois fui, né, a gente vai aos pouquinhos, né, perdendo a vergonha, porque eu tinha muita vergonha no ar também, né, não é uma coisa muito natural, tanto assim. E fazia redes sociais também, né, que tinha bastante essa interação. Use a hashtag café tal para conversar com a gente. E aí, também nessa mesma época,
o Otaviano Costa ganhou um programa na Rádio Globo. Ganhou, não. Foi apresentar um programa na Rádio Globo que era mais ou menos o video show no rádio. Então, eram músicas mais pra cima e muita participação dos ouvintes. E tinha essa interação. E aí, fiz um dia, fiz outro dia. Quando eu vi, fazia parte do elenco do programa e fazia essa ponte entre o Otaviano e os ouvintes. E foi muito legal. Entretenimento era uma coisa que eu não pensei em trabalhar com ex-Big Brother, com Marcos Mion, com esses convidados aí que iam nesses programas mais de entretenimento. E foi uma coisa muito legal que eu fiz na carreira, assim, que é improviso totalmente. Só improviso, você não... Imagina, se ele dá um roteiro pro Otaviano, ele rasga. Então, foi uma coisa muito mais de improviso, assim, que foi muito legal. E aí, no paralelo ali, como eu gostava muito de esportes, eu ficava, deixa eu ficar na transmissão do Oscar hoje? Deixa eu ver ali um pouquinho. Então, eu ficava, às vezes, até mais... André Sanches deixava. André Sanches deixava. Mas enchi muito o saco do André Sanches. Imagina. E aí, fui ficando, assim. E aí, a Rádio Globo acabou se desfazendo, né, em 2019... No final de 2019. E aí eu já tinha rodado por tudo. Já tinha passado pela CBN, por todos os horários da CBN. Já tinha me firmado, mas ali na Rádio Globo eu já estava até apresentando o Hashtag Globo. Já tinha ficado 10 dias no Rio de Janeiro trabalhando na Rádio Globo lá do Rio. Que é muito legal. Que é muito legal, né? Eles fizeram... Tem aquela Rádio Globo mais velha ali no centro do Rio. Depois eles fizeram um estúdio dentro do Projac. E aí foi muito legal. Eu fiquei, sei lá, com o Barão Vermelho, Léo Jaime lá fazendo. Foi bem bacana. E era uma coisa que eu não pensava em fazer, porque eu queria fazer esporte. Mas Globo é muito disso, você faz de tudo um pouco. Você faz de tudo né? um pouco. De tudo um e aí você se redescobre nas editorias, assim, foi muito legal. E aí a Rádio Globo acabou, ia acabar todo mundo sendo desligado da rádio, né? A rádio ia fechar em São Paulo, e eu ainda tinha 6 meses como estagiária, né? E aí foi aquela coisa, assim, de todo mundo foi demitido no mesmo dia. Todo mundo teve que dar tchau para os ouvintes no mesmo dia, um chororô no ar, assim. Imagina, se faz, tá 2 anos com os ouvintes, tal, no programa, e aí vai todo mundo mandado embora, né? Assim, pela ordem alfabética, eu lembro que era o padre Marcelo Rossi e eu. Então, assim, sabia todas as músicas do padre Marcelo, inclusive porque entrava na hora do programa do padre Marcelo. E era isso, mas assim... E aí, como eu gostava muito de rádio, me falaram da Rádio Capital. Você não queria fazer um programa na Rádio Capital para caminhoneiro às 3 horas da manhã. Lembra disso, Patinho? Fernando Righetti? Fernando Righetti. Eu falei, gente, mas eu nem carta tenho. Como é que eu vou apresentar um programa para caminhoneiro? Eu não sei. Como é que eu vou fazer? Mas eu gosto muito de rádio. E aí, eu falei, mas eu só sei falar de futebol. Essa época eu tava com o programa do Marcelinho no começo da noite. 2019 tava na Capital. Então. E eles estavam crescendo um pouco disso no esporte, né? Sim. E aí eu falei... E aí eu já tava encaminhado também para trabalhar no Teleton. Então eu já tinha um emprego mais ou menos ali, né? Depois de sair da Rádio Globo. Tinha que fazer o meu TCC. Tinha que terminar o TCC. E aí apareceu esse negócio na Rádio Capital pra fazer. Eu falei, gente, eu não entendo nada de caminhão. Eu não sabia o que era uma boleia. Que é a parte do caminhão lá na frente. Eu não sabia o que era. Mas falei, olha, se quiser a gente pode falar de futebol e tal. Se vocês quiserem, mais 3 horas da manhã. Não, muda pra 4. Aí vocês entregam um programa pro Eli Correia. Isso. Que é um outro ícone do rádio, assim. E aí eu fui. Eu acordava 2h30, via os gols. Lembra, Afonso? Meu Deus. Assistia os gols, né? Via um pouco, porque eu também tinha que dormir muito cedo. Apresentava esse programa das 4 às 6, junto com o Righetti, que falava de caminhão, óleo de, sei lá, do que. E eu falava de futebol. E voltava a dormir um pouco e às 9 horas já tinha que ir pro Teleton, porque às 7 da noite eu tinha que estar aqui para fazer o TCC, para fazer o último semestre. Então, foi mais ou menos assim. E aí, fiquei 6 meses, assim, nesse processo. E aí, logo depois... Aí, passei por um curto período na Nova Brasil FM, porque a Mariana Godoy foi pra Nova Brasil e ela queria uma produtora. E aí, ela me chamou pra ser produtora dela desse novo jornal que ela tinha na Nova Brasil. Eu gostava muito de rádio, a rádio que a minha mãe escutava no carro, meu pai ouvia notícia e minha mãe ouvia MPB. E aí, eu fui com ela, cheguei a ficar 2 meses, a gente montou o programa. Quando o programa ia pro ar, a CNN me chamou pra ficar 3 meses.
E aí, o cara que tava comigo, o meu chefe, meu gestor na Rádio Globo, acabou indo pra CNN, me chamou, falou, ó, tem essa vaga de 3 meses, você quer? Falei, Bora. quero, vamos. E aí fui, e aí a gente fala mais disso depois. Boa.